Na mão dos clubes, né? A continuidade ou não do Campeonato Brasileiro. A gente queria saber qual é a posição do Flamengo mediante a esse cenário e boa noite. Boa noite. Olha, essa posição, lógico, quem vai falar é o presidente Rodolfo Landim, que é o que faz essa situação, essa ligação junto com a CBF. Tem uma questão óbvia, que é uma questão humanitária que a gente tem que entender, tem que tratar. Eu acho que os clubes têm que ajudar da melhor forma possível, tem que contribuir para que essa tragédia, né, seja diminuída a dor, né, de todos os moradores do Rio Grande do Sul. Enfim, e tem que ver qual é a melhor forma possível. Se a melhor forma possível é essa, se caminha para isso. Ou se tem outras formas, até melhores, mais contundentes, que possa fazer. Então, acho que o presidente, na hora certa, vai dar o tom e vai fazer o encaminhamento lá. Eu estava essa semana, foi uma semana um pouco conturbada, a gente estava resolvendo as coisas bastante dentro do CT, ajustando alguns pontos que a gente achava que deveria ajustar. Fui cedo, então eu não tive oportunidade de conversar. Falei com o presidente muito pouco aqui no Maracanã já. Enfim, então esse tema fica para ele. E sobre a semana, foi uma semana que nós acompanhamos os fatos, manifestação na porta do CT. Queria que você falasse sobre esse cenário que acontece de novo, não tinha acontecido ainda esse ano, mas eventualmente acontece. Como a gestão encara essa ação da torcida e a reação também dos jogadores, como foi contornar esse cenário num ambiente de jogos decisivos, né? A gente está falando aqui, quarta tem Bolívar, sábado tem Vasco, depois tem Amazonas, depois tem Milionários. Como contornar tudo isso e como o grupo, como vocês receberam essa manifestação que aconteceu ontem pela parte da manhã? Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo, a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, que não tenha violência. Não tendo nada disso, você tem que compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito. Tá certo. Tá bom? Aí, Braz, Marcos quanto à Braz. convocação ontem, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus, graças a Deus. O Tite vinha sofrendo. Eu vi que em cada gol ele realmente em cada um agradecia a cada um, enfim. Tem momentos que é assim, que a vitória tem que ser pelo treinador e teve um pouco disso hoje. Pelo treinador e pelo grupo, né? Tem um grupo muito unido, muito qualificado. Todos nós jogadores temos a consciência e a responsabilidade da camisa que a gente veste, do time que a gente representa. A cobrança do Flamengo vai existir sempre na vitória ou na derrota. Na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência. A consciência também que estava muito abaixo, a gente tem consciência disso. E hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma que estava, porque foi uma vitória muito excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem consciente. Você acha exagero o protesto da torcida, o que aconteceu lá no Ninho do Urubu, até com certa violência? Cara, a gente sabe que a cobrança, como eu falei aqui, é muito intensa. A gente tem resultados muito negativos, mas não só pelo resultado, mas também pelas atuações bem abaixo daquilo que a gente já tinha apresentado no início do ano. Principalmente, a gente sabe que no Flamengo a cobrança vai existir sempre, ainda mais dos resultados negativos que a gente vem tendo. E temos a consciência também de que o torcedor, da mesma forma que ele nos apoia, ele vai cobrar e ele está na direita. O Everton, é um resultado diferente, um comportamento diferente, mas peças e movimentações também diferentes. O que você acha que mudou, o que impactou a entrada e a mudança de alguns jogadores que vinham em outras posições? E o que o Tite pediu para vocês especificamente com essas mudanças? Cara, muita intensidade, com um ritmo muito forte ali na frente. A gente conseguiu fazer isso no primeiro tempo de uma forma bem excelente. Óbvio que no segundo tempo você vai cansar um pouco, não vai conseguir fazer o jogo todo, os 90 minutos, mas creio que quando a gente teve perna ali no primeiro tempo, principalmente conseguimos boas chances. Infelizmente não fizemos uma vantagem maior, mas creio que essa intensidade que ele nos pediu a gente conseguiu colocar em E por que não vinha tendo antes essa intensidade? Porque eu imagino que seja pedida todo jogo. O que ficou diferente de antes para agora? Acho que a intensidade da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Você pode ter muita vontade, mas acaba correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu
se reconectar hoje como grupo e para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. Você poderia falar pra gente sobre o Lohan, porque o Tite já falou sobre ele, elogiando ele voltando, entrando no time num momento complicado pro Flamengo, tomando responsabilidade, fazendo gol hoje. Falar um pouco sobre o dia a dia com ele, se ele realmente é diferente dos outros jogadores. Cara, eu posso afirmar que vocês não viram nada assim, né? Porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade que ele tem, nem parece que ele tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante aí, não só no Flamengo e na Europa também. Obrigado. Everton, aqui, primeiramente boa noite, parabéns pela vitória. No jogo da Libertadores você não conseguiu desempenhar um futebol que você estava querendo quando você se lesionou. A gente viu até um Everton querendo buscar muito jogo lá no jogo da Libertadores e hoje foi uma total diferença. Você foi um dos jogadores que puxou mais a responsabilidade do Flamengo e a gente viu que muitas das jogadas que o Flamengo tentava até pelo seu lado, se arriscou muitos chutes de fora da área e até um que o Carlos Miguel se esticou bastante para poder tirar, que eu acho que se ele não fosse tão alto, você teria ali marcado uma bela pintura, né? O que tem dado essa confiança? O Tite chegou a conversar com você depois da lesão, ele te deixou bem tranquilo, bem calmo, porque a gente sabe que a competitividade no elenco do Flamengo tem sido cada vez mais forte. Então, você voltar como titular, jogando bem, o que isso agrava não só para você, mas também para o elenco depois dessa semana tão conturbada que veio? Cara, eu procuro ajudar de todas as formas. Tinha ficado cinco jogos fora e você voltar assim é muito difícil, né? Você acaba perdendo um pouco de ritmo, mas eu procurei focar na parte física aí, principalmente para voltar e voltar bem. Foi o meu primeiro jogo, procurei ajudar da forma que dava ali, correndo, né? Se esforçando pelos meus companheiros, porque a gente sabe que a competitividade no nosso grupo é muito grande e você tem que estar sempre bem na ponta dos cascos, porque você tem que estar apto sempre que sempre que você for exigido, né? E creio que a gente tem correspondido bem. Hoje tive uma melhor atuação, dizendo assim, individualmente, justamente por ter recuperado esse ritmo, né? Já era meu segundo jogo pós-lesão, até acabei cansando um pouquinho mais ali, mas creio que tenho me preparado bem, porque tem que ajudar o grupo. Everton. Aqui. Hoje a gente percebeu, sobretudo, uma mudança de postura do Flamengo. A gente percebeu um Flamengo muito mais, atacando muito mais. Se não me engano, foram mais de 10 chutes ao gol no primeiro tempo. A gente percebeu vocês muito mais entrosados. Após a derrota para o Palestino, vocês conversaram, apararam algumas arestas, corrigiram alguns erros. Queria que você falasse o que aconteceu, essa mudança de postura de terça para cá. Cara, conversamos, né? A gente conversa diariamente ali para ajustar algumas coisas e uma delas foi que não dava para continuar do jeito que estava, né? Por mais vontade que a gente tivesse de ganhar os jogos, ninguém quer perder, obviamente, mas a gente acabou deixando a desejar em algumas partes, né? Desde lá na frente, na finalização de jogadas, e hoje foi bem diferente, né? Como eu falei ali, no primeiro tempo a gente poderia ter tido uma vantagem bem maior do que apenas um gol, e a intensidade que a gente colocou, o jogo curto também, creio que isso estava faltando um pouco. Nos outros jogos a gente estava um pouco espaçado, mas creio que esses dias que a gente teve para treinar aí, ajustamos bem e creio que na quarta-feira a gente vai estar melhor ainda. Mais duas. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse jogo na virada de chave agora, pensando nesse jogo contra o Bolívar, um jogo de vida ou morte, muito importante para o Flamengo na Libertadores. Queria que você falasse sobre isso e se você puder falar também que você jogou um tempo no Grêmio, falar um pouquinho sobre essa situação do Rio Grande do Sul, mandar um recado para quem está por lá, tanto para quem está sofrendo por isso, quanto quem está ajudando. A gente viu o Thiago Maia, ex-companheiro de vocês, ajudando bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Uma vitória que nos traz confiança, principalmente para o jogo de quarta-feira. A gente tem consciência que é ganhar ou ganhar. Creio que a gente tem que pôr esse ritmo desde do começo do jogo e fazer o fator casa prevalecer, porque nós dentro de casa somos muito fortes e creio que quarta-feira vai ser mais um desses jogos. Em relação a isso, a gente fica muito triste, né? Eu principalmente, porque foram 9 anos, tenho amigos lá, tenho falado com eles constantemente, tenho procurado ajudar mesmo à distância. A gente fica triste pela situação, principalmente por tanto tempo. Meu filho nasceu lá, né? Meu filho é gaúcho, mas a gente espera e torce que eles possam passar por isso logo. Cebola, você comentou ali sobre que o Flamengo estava espaçado nos últimos jogos, os torcedores estavam reclamando um pouco disso nas redes sociais, a gente percebeu também, e hoje deu uma acertada ali, o time jogando mais um jogo mais associativo ali, os jogadores mais próximos. Esse foi um pedido do Tite para essa partida depois de tanta pressão, depois de tantas reclamações dos torcedores, ou passa muito mais por uma mudança de postura de vocês? Cara, eu creio que é uma mudança de postura. Como eu falei, no momento faltou vontade, mas tenho falado isso ali anteriormente ali, que nem sempre quando você corre muito, você corre certo, né? Eu creio que nos outros jogos faltou isso, a gente estava
se dedicando bastante, mas acabou correndo errado em alguns momentos e isso acabou nos prejudicando. Foram resultados negativos que acaba te trazendo a desconfiança para cima do grupo, a cobrança, que é normal, mas a gente tem procurado ajustar aí nessa semana e hoje ficou nítido aí, nós fomos um time muito mais compacto, muito mais próximo e construímos uma excelente vitória. Valeu, galera. Valeu, obrigado.